Desafios. Oferecimento. Forte e Leve é muito mais caixa d'água. Nós hoje atendemos cerca de 500 crianças, né, com kit escolar, kit higiênico, e cada vez está aumentando o número de crianças porque nós temos alcançado comunidades que ainda não foram alcançadas. Eu me converti e ali eu comecei a trabalhar, eu gostava de comida e moda, então vendia roupa e vendia comida, era sacoleira e ambulante. E eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Estamos de volta com mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, o meu abraço apertado. E olha, tem um recadinho especial. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Caminharão e não se fatigarão. Voarão com asas como águia. Mas é somente para aqueles que esperam no Senhor. No Senhor, que no primeiro quadro do programa, eu converso com Josenil Souza do Rosário. Ele é um pastor que desenvolve um trabalho no Vale do Jequitinhonha. Esse vale corresponde a mais de 80 municípios, maior do que o nosso estado do Espírito Santo. No quadro Variedades, a Aline de Castro, ela é empresária de buffet externo. Olha, um bate-papo, uma história fantástica de superação. Ainda temos quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Rude Cruz. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Este barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando, mas você pode convidar os seus amigos também. Nós voltamos em instantes. Está estabelecido aqui em Cocal, Vila Velha, mas desenvolve um trabalho fantástico no Vale do Jequitinhonha há 15 anos. No programa de hoje eu converso com Josenil Souza do Rosário, ele é pastor. Pastor Josenil, uma alegria. Meu querido Pai do Senhor. Privilégio, a paz do Senhor. Prazer nosso estar aqui, pastor Eli. Que bom. E hoje ter o senhor aqui para contar para nós um pouco dessa história, esses projetos que o senhor desenvolve lá no Vale do Jequitinhonha. Sim. Como nasceu? Pastor, esse projeto, como nós desenvolvemos eles, foi de uma forma simples, né? Na realidade, esse desejo de conhecer o Vale veio através de uma reportagem que houve a respeito da seca e da fome, da miséria daquele local, anos atrás. E ao ver essa reportagem, nós colocamos no coração. Quando o senhor viu a necessidade, Isso. O coração encheu. Encheu. Aí nós vimos a necessidade, encheu de ir lá. E ao chegar em Comercinho, nós fomos impactados pela necessidade espiritual e também material do povo. O Vale do Jequitinhonha, porque a gente fala Vale do Jequitinhonha, qual o tamanho desse vale? Esse vale, ele é dividido em 3 partes, alto, baixo e médio. Ele é composto por 86 cidades, fora os distritos. 86? 86 Então é maior cidades. do que o estado do Espírito Santo. Bem maior do que o estado do Espírito Santo. Os seus municípios são grandes, tá? Porque o estado de Minas, na realidade, ele é enorme. Muito grande. Enorme. São 800 e tantos municípios. Por aí assim, tá? E hoje, o vale, ele é composto nessas 3, alto, baixo e médio. E nós estamos na parte, uma das partes mais carentes do vale, que é o médio vale. A pior fome, o IDH mais baixo de todo o Brasil estava ali naquela região. Que coisa. E quais são os trabalhos, os projetos que o senhor desenvolve ali naquela região? Os nossos trabalhos, ele começou a princípio evangelizando as pessoas, os adultos, né? Nós buscávamos evangelizar as pessoas e tal. E em dado momento da nossa vida, nós pensamos, estamos focando muito nos adultos e esquecendo de uma classe muito importante que vai transformar o local, as crianças. E Deus colocou no meu coração de trabalhar com crianças, só que eu não tenho aquele jeito, eu digo, aquele molejo de trabalhar com criança,
E de repente Deus colocou em nosso caminho um grupo de jovens, né, com as minhas filhas principalmente, que lideraram esse grupo, e começamos a fazer um trabalho infantil. E hoje o senhor trabalha lá, ou está desenvolvendo um trabalho com quantas crianças? Nós hoje atendemos cerca de 500 crianças, né, com kit escolar, kit higiênico, e cada vez está aumentando o número de crianças, porque nós temos alcançado comunidades que ainda não foram alcançadas. Agora, pastor, por que sair daqui de Cocal e falar de Jesus lá no Vale de Jequitinhonha? Tudo bem, a questão da necessidade, como acontece isso? Pastor, eu costumo dizer que existe coisas que acontecem praticamente sem a gente forçar. Essa situação não foi uma situação assim forçada, foi uma situação que nós nos vimos e sentimos assim na obrigação de fazer pela falta de pessoas na região, pela falta de obreiro. Na primeira cidade que nós chegamos em Comercinho, que foi Água Branca de Minas, eu fui impactado, porque lá tinha apenas uma mulher que era cristã e ela também não tinha o desenvolvimento para falar de Cristo para as outras pessoas. E aí eu coloquei no coração, eu tenho que voltar. Eu não posso ficar aqui. Em uma cidade o senhor encontrou uma mulher? Isso, uma mulher cristã. Na realidade, o índice de cristão no Vale, na época que nós começamos, era em torno de 1%, 2%, não era mais do que isso. Hoje já melhorou, né, com algumas igrejas que estão fazendo os trabalhos de impacto evangelístico, como caravanas, né? Hoje, graças ao bom Deus, tem várias caravanas para o Vale, mas neste momento que nós chegamos lá, realmente era uma carência muito grande. Mas o nosso telespectador, se ele quiser se envolver nesse projeto do Vale de Jequitinhonha, junto com o senhor lá, como que ele pode ajudar? Ele pode ajudar em diversas formas. Ele pode ir para constatar a carência, tá? Ele pode também enviar materiais essenciais para as pessoas, como roupa, calçado, alimento, de uma forma geral. O telespectador também pode nos ajudar, porque nós estamos construindo, pastor, uma base, tá lá. Qual é o objetivo dessa base? O objetivo dessa base é trabalhar com as crianças, tá? Porque lá também existe um outro lado, o lado da prostituição infantil. Ou seja, são muitas necessidades, né? São muitas as necessidades. Não, e essas doações, o senhor inclusive organiza uma carreta aqui, Sim, não é isso? Nós organizamos uma carreta para levar esse material. Nós levamos esse material para a nossa igreja, nós temos lá um galpão ao lado da nossa igreja, e levamos para lá e preparamos todo esse material e colocamos na carreta e levamos. E chegando lá, nós distribuímos em comunidade em comunidade. Nós não distribuímos no centro da cidade, porque o centro da cidade, às vezes, ele tem até uma situação regular, mas nos povoados, nos quilombolas, né, e nos ribeirinhos, a dificuldade é muito grande. Agora, pastor, quantos anos tem que o senhor entregou a vida para Jesus? Tem 42 anos. Como era a vida do Josenil antes de Cristo? Era uma vida de um caminho sem volta, né? Nós estávamos caminhando para um caminho sem volta, um caminho para o mundanismo desenfreado. E através dessa transformação na minha vida, que houve em minha vida, hoje, para a glória de Deus, até muitos dos meus parentes já receberam a Cristo. E essa transformação foi que nos fez essa nova criatura que somos hoje, e através dessa nova criatura que somos hoje, temos transmitido Cristo para outras pessoas. Porque eu quero fazer um paralelo, o Vale de Jequitinhonha antes de Cristo e depois de Cristo. Sim. Né? Muitas famílias foram assistidas, transformadas, projetos sociais. Isso. Não é isso? As meninas que estão lá, os meninos na prostituição estão sendo alcançados, libertos pelo poder do Evangelho. Fazendo um paralelo com a experiência do senhor. Esse paralelo é até bom, porque uma experiência, pastor, muito forte que nos impactou no Vale de Jequitinhonha foi quando nós chegamos pela segunda vez. Pela segunda vez nós chegamos ao Vale e encontramos uma família que não tinha nada em casa. Hoje essa família toda ela é cristã.
Olha que bacana. As moças que tinha lá uma família e tinha recém-nascidos. Duas meninas gêmeas, né, que era recém-nascido e a mãe não tinha nada. Hoje nós vemos essas meninas louvando ao Senhor, elas estão firmes, a mãe está firme, o pai está firme. Então, para a glória do Senhor. Então, a transformação de uma vida de outrora para uma vida no presente com Cristo, ela é muito maravilhosa. Então, as pessoas hoje nos agradecem por termos levado Cristo, por termos assistido essas pessoas. Eu sinto-me gratificado pelo trabalho que hoje nós temos realizado no Vale. Pastor, o nosso telespectador, de repente, deve estar se perguntando, e eu? E o meu problema? Ele não tem Jesus. O que ele precisa fazer em casa agora? Ele precisa receber a Cristo como Salvador. O homem sem Deus, na realidade, ele não vê o seu estado. Na realidade, eu não via o meu estado quando eu ainda tinha por volta de 11, 12 anos, em que vivia pelas ruas, né? Eu não conhecia. E hoje eu reconheço o que sou, porque através de Cristo, Ele transformou a minha vida e Ele pode transformar a vida dos nossos telespectadores e pode fazer obras grandes. E pode te levar você a fazer outras pessoas conhecer a Cristo, como é o que nós estamos fazendo. Através de nós, hoje, outras pessoas têm sido alcançadas pelo poder de Deus. E você também pode ser usado, você pode deixar Deus te usar, porque o que o Senhor quer é transformar a sua vida, como está transformando o Vale do Jequitinhonha. Pastor Josenil Souza do Rosário, quero agradecer por você ter atendido nosso convite. Amém. Parabéns pelo brilhante trabalho, a coragem, né, de sair daqui de Cocal, Vila Velha. E já tem 15 anos que o senhor está lá fazendo esse trabalho. 15 anos. Que Deus abençoe o senhor, Amém. Toda a comunidade, e estou muito feliz. Fico agradecido, pastor Eli, pelo apoio, né? Isso para nós é um apoio. E quero deixar um convite, né, se o pastor permitir, a todos os irmãos e amigos que queira conhecer a nossa base. Pastor, e os contatos do senhor já estão no vídeo. Se Amém. você pode ajudar, de repente você não pode ir, mas você pode contribuir. É o que a gente tem procurado aqui no programa Desafios. Eu não posso estar lá com eles, mas a gente pode promover essa oportunidade, estendendo até você. E a partir de agora você pode entrar em contato e ajudar na construção dessa base lá no Vale. Com certeza. Pastor, muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe o senhor. Eu tenho certeza que o nosso telespectador já está entrando em contato com a base do senhor. Deus abençoe. Fico feliz, pastor Eli. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Forte abraço. Amém. Para você que está em casa, a dor do outro tem que doer na gente. Se um membro sofre, todos sofrem. Então, eu tenho certeza que você não é tão pobre que não possa doar alguma coisa. E não é tão abastado que não lhe falte nada também. Então, que estejamos sensíveis às necessidades dos pobres, dos órfãos, das viúvas, e você pode ajudar. Desafios, volta já. Ela é empresária no ramo de buffet externo. No programa de hoje eu converso com Aline de Castro. Aline, uma alegria recebê-la no programa Desafios. Aline, você atua nesse mercado, chamamos de alimentício, é isso? Né? Buffet externo, o que você faz? Então, eu levo até o meu cliente, né, em condomínios, até às vezes cerimoniais que não oferecem o buffet. Eu levo equipe buffet. Com tudo, a gente cuida de tudo. Ou seja, se eu quiser uma festa na minha casa, você vai lá e atende? Sim. Tudo que eu precisar? Sim. Para qualquer tipo de festa, criança, adolescentes, jovens, adultos? Do infantil a casamento. Que bacana, menina. Empresarial, faço muito também. E como nasceu isso na vida da Aline? Veio, assim, eu era de empresa de congelados, né? Então já estava na área de comida. E ali na época da Copa do Mundo 2014, uma crise, e aí as coisas começaram a ficar difíceis. Eu fui estudar, fui para fazer cursos profissionalizantes e surgiu o buffet. Foi ali que começou mesmo.
o buffet em 2014 para 2015. Então, e você falou que o seu negócio nasceu no meio de uma crise. Sim, não é buffet, isso? sim. E hoje a gente ouve falar muito de crise. E qual o olhar da empresária Aline para esse momento? Então, para a gente que já fez um bom trabalho aí, né, já vem com uma clientela boa, está sendo razoável, está sendo bom, não posso reclamar não. Acho que começar um negócio agora está um pouco difícil, mas a promessa é que a partir de julho vai melhorar, né? Em nome de Jesus, né? Esperamos. A gente tem fé, a gente ora, né? E a gente crê que Deus responde. Mas estamos trabalhando bastante. Porque nós ficamos sensibilizados com mais de 14 milhões de desempregados, não é isso? Mas você está aqui como até uma prova viva de superação, porque o seu negócio nasceu no meio de uma crise, Sim. não é isso? Aline, você faz questão de expressar sua fé em Jesus Cristo, você é empresária, como é conciliar ser uma empresária e essa vida com Deus? Então, eu sou uma empresária e constantemente em comunhão com Deus, em tudo que eu faço. Eu acho que, inclusive, até a minha lealdade aos meus clientes, aos meus contratos, aquilo que é oferecido, que é proposto, vem da minha fidelidade com Deus, porque se eu sendo fiel a Ele, eu cumpro com o restante do meu papel, que não é mais que a minha obrigação oferecer o melhor, né? Você está falando dos valores que você aplica no seu negócio, são os valores de Deus, é isso? Eu sou fiel a Deus, não tenho compromisso com o homem. E essa minha fidelidade com Deus faça com que eu seja o melhor para a minha equipe, o melhor para a minha família, o melhor para o meu cliente. Que bacana. E você sempre foi uma cristã praticante? Bom, me converti aos 20 anos de idade. Como era a vida da Aline aí antes de Cristo? Eu era vazia, né? Andava sem rumo mesmo, desorientada, triste, não achava alegria em nada, buscava uma busca, né, de alguma coisa que me satisfazesse e não encontrava. Adorava carnaval, adorava praia, E eu me converti na Bahia. Fui passar mesmo? férias e lá me convidaram para ir a uma igreja e eu tive as experiências com o Senhor ali. O que mudou na vida da Aline depois de Cristo? Tudo, eu sou nova criatura, não existe nada do passado. O que você chama assim de nova criatura? O Senhor me deu um caráter novo, alegria, felicidade, que tem hora que eu acho que não tem como aumentar, vai explodir. Você é baiana? Não, eu sou mineira. Você é mineira? A família é toda mineira, nós nascemos no interior, no norte de Minas, capital do norte de Minas, Montes Claros. E você atribui esse sucesso seu como empresária a essa fé, porque você não era empresária lá atrás? Não era empresária. Eu era vendedora ambulante. Eu comecei como vendedora. Eu sou filha de advogado, minha família é toda advogado, mas quando eu vim para cá, meu pai passou num concurso quando ele aposentou do Banco do Brasil e ele veio para cá fazer uma experiência. Minha mãe não se adaptou. Eu fiquei, né? Então eu casei aos 18 anos, engravidei e aí eu já assumi a minha vida. Foi uma situação difícil, mas no meio daquele problema todo que eu estava vendo sozinha, sem família, sem ninguém para me ajudar, não podia estudar, não tinha com quem me ajudasse. Eu me converti. E ali eu comecei a trabalhar, eu gostava de comida e moda. Então eu vendia roupa e vendia comida, era sacoleira e ambulante. E fui buscando, servindo cada vez mais, assim, buscando a Deus. Eu vivia na igreja, assim, todos os meus compromissos, da madrugada até... Então você está dizendo que primeiro você foi se fortalecendo e colocando sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Sempre busquei tudo que eu pude, conheci a palavra, conheci Jesus através da palavra, as experiências que vinham maravilhosas. E aí o Senhor foi me fazendo promessas. O Senhor falou que o que Ele faria na minha vida, o homem natural ia ver e ia duvidar. Como que é assim, o Senhor promete? Como Deus promete? Nossa, comigo, na minha vida foi através de profecia mesmo, né? Profecia? Eu colocava de pé para adorar. Deus usava pessoas para falar com você? Muitas vezes. E para não restar dúvida, era na hora que eu colocava de pé para adorar, para glorificar. Ele falava, vinha aquele silêncio, ele falava comigo de pé. E podemos dizer que... O que eu vou fazer na sua vida, o homem natural vai ver e vai duvidar. E podemos dizer que Deus está falando agora com o nosso telespectador aqui, através da sua experiência? Isso é um canal de bênção, né? É um canal de bênção, é só crer e ter um momento de intimidade com o Senhor e Ele se revela ao coração do homem. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber esse Jesus que fala com a gente, que pode mudar a história dele como mudou a sua? Eu acho que é uma decisão, uma definição. A gente não pode andar,
titubeando, cascavelando, como se diz, mancando. Oscilando entre um pensamento e outro. Isso, eu acho que é a decisão. Você ter uma decisão é mais importante. Eu acho que você não saber o que você quer é um morno, né? Está em cima do muro ali. Mas você falar, não, eu quero Jesus e nada mais para mim tem valor, aí o Senhor começa a poder trabalhar na sua vida, porque Ele é prioridade, Ele passa a ser prioridade. A vida é feita de escolhas, né, Aline? É. E até nessa questão de Deus, principalmente, a gente precisa escolher. Quando a gente escolhe, a gente precisa assumir esse compromisso, não é? Em casa agora, como ele pode assumir esse compromisso com Deus? Olha, eu acho que o Senhor, Ele ouve até aquilo que não sai, né? Até quando a voz não sai, Ele ouve, né? Antes que a palavra chegue, ele já até sabe, né? Já. Ele sonda e conhece o nosso coração, o nosso pensamento. Então, eu acho que esse momento de intimidade, confessar que o Senhor, Ele é o seu Deus, que a partir de hoje você vai agradar, né? Porque eu sou muito de recordar aquele versículo quando o Senhor fala, visto o meu servo Jó. Então, assim, o Senhor, Ele está nos mostrando onde nós estamos. Seja no trabalho, na rua, na festa, onde você está. Olha, vê a minha serva, vê o meu servo. É a nossa postura, a nossa mudança de vida. Isso é maravilhoso quando Deus se orgulha da gente, quando Deus fica feliz com a nossa posição de servo. E sendo assim, nós tomando essa decisão, essa postura, e ali o Senhor pode operar na nossa vida, né? Enquanto a gente está na dúvida, fica difícil. Mas quando Ele toma para si, e aí ele guia, Ele toma conta. E o que nós precisamos entender, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, aí nós somos encontrados por Deus. Mas enquanto a gente não entrega a vida para Jesus, a luzinha não acende, né? Para ser encontrado. Se me confessar diante dos homens, né? Então é uma decisão. É uma decisão. Aline de Castro, quero agradecer você ter atendido nosso convite. Parabéns aí por essa experiência, por essa fé e por essa firmeza que você tem e transmite para todos nós. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, viu? Para você que está em casa hoje, a Aline de Castro, empresária no ramo de buffet externo. Essa mesma mudança, Deus, Ele quer provocar dentro de você, mexer com as suas estruturas. Mas Deus é cavaleiro, Ele não invade. Ele bate se você abrir o coração, se você ouvir a voz, abrir o coração, Ele vai entrar, Ele vai morar e você vai ver que a sua vida será completamente transformada. Desafios, volta já. Hoje, nosso quadro Fique de Olho, uma reflexão. Eu gostaria que você me ajudasse, porque eu também, às vezes, não consigo entender. Como 205 milhões de pessoas, somos mais de 205 milhões de brasileiros, temos que nos sujeitar e temos que nos submeter a 11 pessoas, a 11 autoridades. Alguns mais letrados, outros nós dispensamos comentários. A Bíblia nos ensina que toda autoridade foi constituída por Deus e para o nosso bem. Mas, analisando o comportamento das nossas autoridades do Supremo Tribunal Federal, nós, como igreja, oramos pelos nossos governantes e pelas nossas autoridades. Mas eu confesso não entender algumas das últimas atitudes dos nossos ministros. Parece que há uma incompreensão do verdadeiro papel que eles devem desenvolver naquele poder como autoridades imparciais para legislar a favor do povo. Primeiro, a gente precisa compreender o que significa a palavra ministro. Quando nós buscamos ministro no original, significa servo e não senhor. Poderia aprofundar um pouco mais, significa escravo, a serviço daquele que não tem voz. Eles precisam ser uma voz para aqueles que estão sendo injustiçados. E a gente vem acompanhando, agora estão também o quê?
fabricando, criando leis. E essas leis, para calar a liberdade de expressão de pessoas comuns, da imprensa e até de instituições. E a gente precisa orar, sim, mas não podemos nos calar. É uma reflexão. Eu sou leigo. Eles, as autoridades. Ministros, sim, mas o que significa ministro? Servos do povo, recebem o salário abastado do dinheiro público. E como 205 milhões, mais de 205 milhões de pessoas são obrigados à imposição de somente 11 pessoas? Eu não consigo entender. E a gente vê uma dificuldade muito grande de relacionamento entre os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. Precisamos orar e cobrar dos nossos congressistas, porque eles são responsáveis, eles são os nossos representantes, para fazê-los pensar, refletir, ajustar o foco e voltarem para suas posições, que será de grande valia para todos nós brasileiros. Mas fica aqui a reflexão, precisamos orar e que os nossos representantes tomem uma posição na direção dos nossos ministros, que significa servos e não senhores, para que venham exercer o seu verdadeiro papel de autoridade com justiça imparcial. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Rude Cruz é o videoclipe de hoje. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas você pode continuar conosco através das nossas redes sociais. Se você perdeu alguma coisa, não se preocupe. tribunaonline.com.br, programdesafios.com.br. Eu quero convidar você para nos acompanhar nas redes sociais. Também temos os nossos sites. E você tem muito conteúdo à sua disposição. E até o próximo programa, se Deus quiser. Sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desafios. Oferecimento. Forte Leve é muito mais caixa d'água.